E aí pessoal, tá começando mais um Brisa Esportiva e o tema de hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Não vai ser somente uma história do futebol, uma curiosidade, vai ser uma seleção com os 5 maiores gols, na minha opinião, já aviso também que é a minha opinião pessoal, não é uma verdade universal, sobre os 5 maiores gols que foram aí marcados desde os anos 2000, que já vem sendo, mesmo que seja um milênio muito recente, vem sendo um milênio muito importante para o futebol brasileiro, que é o foco desse vídeo, que foi um milênio onde a gente começou a ter aí o Campeonato Brasileiro com pontos corridos, desde os anos 2000 também que vários clubes grandes tiveram seu primeiro rebaixamento, enfim, não faltam histórias aí dos anos 2000 pra cá, então eu resolvi separar os 5 momentos do ápice do futebol pra gente, que é o gol. Então se você quiser assistir essa lista, se você quiser saber quais gols eu selecionei, é só continuar assistindo. Bom, como botafoguense, boa clubista que sou, a gente vai abrir essa lista com o gol do Louco Abreu na final do Carioca de 2010, de cavadinho. A nível nacional, esse gol pode não ter tido importância, pode não ter sido marcante, mas pra mim foi bastante. Por quê? Desde 2008, aliás, desde 2007, 2008 e 2009, o Botafogo vinha perdendo as finais dos campeonatos cariocas para o Flamengo, muitas vezes por erros não, né? Enfim, polêmicas de arbitragem, outras vezes por incompetência, por atuações ruins mesmo, mas o fato aqui central é que o Botafogo vinha perdendo há 3 anos seguidos para o seu maior rival no Rio de Janeiro. Então 2010 era a nossa chance de lavar a alma e de quebrar aquele tabu maldito que vinha perseguindo a gente. A gente tinha ali um atacante muito querido, que era o Louco Abreu, a gente tinha um puta pegador de pênaltis e um puta goleiro, que era o Jefferson. Só que do outro lado a gente também tinha um goleiro numa fase excelente, um goleiro que botava medo nos seus adversários, sem trocadilho, porque eu não faço trocadilho com esse tipo de coisa nesse canal, nem permitirei que tenham trocadilhos sobre isso e piadas sobre isso aqui nos comentários, que era o goleiro Bruno. Além de tudo, o Flamengo também contava com o Império do Amor, que era a dupla de ataque entre Adriano e Wagner Love, que estavam praticamente imparáveis, e, enfim, era um puta de um duelo. O Botafogo já havia vencido a Taça Rio e, segundo o regulamento daquela época do Campeonato Carioca, quem vencia os 2 turnos, a Taça Rio e a Taça Guanabara, era o campeão direto sem precisar das 2 finais. E aquela disputa, na verdade, era a final da Taça Guanabara. Então, se o Botafogo fosse campeão da Taça Guanabara, já era o campeão do Campeonato Carioca. Como já era de se esperar, foi uma partida super pegada, super aguerrida, cheia de faltas, cheia de pênaltis. E um desses pênaltis, quem foi a favor do Botafogo e quem foi bater ele foi o Louco Abreu. E aí era aquilo, né? O confronto direto entre o nosso maior atacante e o goleiro deles, que era um dos maiores do Brasil na ocasião, não podia ser menos do que emocionante. E aí o Louco Abreu, na verdade o Botafogo o placar estava empatado, estava em 1-1, e o Botafogo tinha ali a chance de desempatar, de sair em vantagem e de se tornar o campeão carioca, e assim foi. O Louco Abreu bateu aquele pênalti com a sua jogada mais famosa, a jogada que todo torcedor, todo fã do Louco Abreu quer ver, que foi a sua famosa cavadinha. E aquela cavadinha ali o Bruno não conseguiu pegar, a bola entrou e nós fomos campeões cariocas. O Flamengo ainda teve a chance de empatar novamente aquele jogo com um pênalti do Adriano, só que o Jefferson, claro, pegou também aquele pênalti do maior atacante do Rio de Janeiro, e o Botafogo manteve o placar de 2-1 e foi campeão naquela partida que foi extremamente emocionante, e por isso, por causa de todas essas questões, aquele gol, pra mim, entra como 5º lugar nesta lista. Bom, e se vocês tiveram a chance de me acusar de clubista nesse primeiro gol, nesse agora eu vou te dar a chance, aliás, eu vou te pedir a chance de me redimir, e coloquei aqui um gol do Flamengo. Sim, um gol do Flamengo. Esse gol foi muito importante para o futebol carioca e até hoje ele perdura, ele é cantado, ele é lembrado, que foi o gol de falta do Petkovic contra o Vasco, também numa final de Carioca. Era uma final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, que eram até então os maiores rivais do Rio de Janeiro, e o Vasco também vinha perdendo para o Flamengo já algumas decisões por 2 anos seguidos. Essa final foi em 2001. Então em 99 e 2000 o Vasco já tinha perdido para o Flamengo. Era uma disputa muito acirrada, não só por conta de toda a rivalidade, de todo o pré-contexto, também por causa do Eurico Miranda, que sempre incitava muito a rivalidade nos jogos contra o Flamengo. Ele dizia inclusive que ele não sabia o que dava mais prazer a ele, ganhar do Flamengo ou fazer sexo. Então era um jogo que já estava repleto de rivalidade, de emoção, enfim. Eram 2 partidas finais e na primeira o Vasco tinha saído em vantagem, venceu o Flamengo. E o Flamengo tinha o artilheiro do Campeonato Carioca, o artilheiro do Rio de Janeiro, que era o Edilson Capetinha, que fez uma passagem interessantíssima também pelo Flamengo, inclusive. Por ter vencido o primeiro jogo, o Flamengo foi para o segundo jogo tendo uma desvantagem imensa de ter que vencer por 2 gols de diferença para vencer do Vasco.
E o Vasco já começou abrindo o placar com o gol do Juninho Paulista, se eu não tô enganada. E tava lá 1-0, a torcida tranquila, tudo mais, tananã. Só que Edilson Capetinha foi lá e empatou. O jogo foi pro intervalo com tudo igual, com o placar todo igual. E a torcida do Vasco tranquilona, porque o Flamengo precisaria ganhar por 2 gols de diferença. Então um empate ou um 2-1 ainda dava o título pro Vasco. E esse 2-1 chegou logo em seguida também com o Edilson Capetinha, que foi lá e ampliou a vantagem pro Flamengo. Só que essa vantagem ainda não era suficiente para dar o título pro Flamengo, então a torcida do Vasco estava super confiante. Aos 43 minutos do segundo tempo, o jogo estava em 2-1 pro Flamengo, então a torcida do Vasco já estava cantando "é campeão", já vibrava na arquibancada e já sentia que estava com as mãos na taça. Só que ninguém contava com o fator Petkovic, o maestro da equipe do Flamengo, camisa 10 e exímio cobrador de faltas. E aos 43 minutos do segundo tempo, o Edilson sofreu uma falta que não era nem perto do gol e o Petkovic foi cobrar. Era a última chance ali do Flamengo de ampliar a sua vantagem e conseguir aquele título, mas a galera estava desconfiada justamente por causa da distância. Só que aí o Petkovic foi lá, cobrou uma falta que foi uma pintura, acertou o gol de Elton e virou a partida para 3-1, fazendo com que o Flamengo levasse aquele título do Campeonato Carioca. Esse título, logicamente, é doído até hoje para os vascaínos e muito exaltado ainda pelos flamenguistas, porque realmente foi um gol improvável, foi um gol muito bonito e um gol aos 43 minutos do segundo tempo. Então, esse gol acabou entrando aqui para o nosso ranking, ou para o meu ranking, em quarto lugar, nos gols mais marcantes da década do futebol brasileiro. Perdão, do milênio do futebol brasileiro, tá? Quero deixar isso bem frisado aqui. Em terceiro lugar, eu não poderia deixar de colocar também aqui uma façanha do futebol feminino. O futebol feminino por si só, cada gol feito no futebol feminino, ele já carrega por si só muito simbolismo, muita luta, muita coisa por trás dele. E esse gol que a Marta fez contra a Itália na última Copa do Mundo Feminino em 2019, entrou aqui pro nosso ranking em terceiro lugar, por conta de tudo que estava por trás dele, tudo que esse gol trouxe. Todos sabem aqui da trajetória da Marta, como ela foi e é muito importante pro futebol feminino, é uma das nossas maiores jogadoras de todos os tempos. Mas aquele gol, ele acabou sendo muito mais significativo porque ele entrou pra história e eu vou explicar por quê. Era uma partida contra a Itália e acabamos vencendo por 1-0 com esse gol da Marta. Esse gol da Marta, ele acabou não sendo significativo para a Copa do Mundo como resultado. Nós não fomos campeões, nós não avançamos muito além disso. Só que esse gol foi o 17º gol da Marta com a camisa brasileira em Copas do Mundo. O que isso significa? Ela quebrou recordes do Pelé, do Ronaldo, de vários outros jogadores do mundo e se tornou a maior jogadora entre homens e mulheres a fazer gols com a camisa de sua seleção em Copas do Mundo. É um marco histórico, é muito representativo o fato de que o maior artilheiro de Copas do Mundo com a camisa de sua seleção seja uma mulher. E por isso, esse gol não poderia ficar de fora da minha lista e entra aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, entra aqui uma história que infelizmente é bastante triste, que foi o gol do Ananias no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana pela Chapecoense. Quando aconteceu o acidente da Chapecoense, matando a maior parte dos seus jogadores, da sua comissão técnica, de diretoria, enfim, aquilo foi um choque muito grande para o mundo, mas especialmente para o Brasil, e porque a gente que acompanha futebol, a gente vinha acompanhando a saga da Chapecoense desde 2013, quebrando sempre marcos históricos de chegar na Série A pela primeira vez, de se manter na Série A e de chegar pela primeira vez também a competições internacionais. E ninguém esperava que naquele ano a Chapecoense não iria somente chegar numa competição internacional, como chegaria também numa semifinal. No primeiro jogo daquela semifinal, o jogo foi empatado, o Ananias arrancou um empate lá na casa do São Lourenço, na Argentina, o time do Papa. Ele conseguiu arrancar aquele empate, fez o gol e garantiu a vantagem do gol fora para a Chapecoense, que no jogo de volta nem precisaria se dar trabalho de fazer gols. Era só também não tomar, porque um 0-0 já garantiria a Chapecoense na final histórica da Sul-Americana. Aquele gol do Ananias acabou sendo um gol de muita representatividade, foi um gol muito importante, porque graças a ele a Chapecoense conseguiu essa vantagem e não precisou de tantos esforços assim para chegar naquela final, que era a primeira vez que a Chapecoense pisaria em solo internacional para disputar uma final de um título extra-Brasil, de um título tão importante para a história daquele clube que ia se superando ano após ano e fazendo uma jornada que encantou o mundo inteiro, que encantou o Brasil inteiro. E que fez a gente dar muito mais valor pro futebol como a essência do futebol, como aquilo que ele é de verdade, além de rivalidade, além de dinheiro. O futebol como algo que arrasta multidões, o futebol como algo que emociona, o futebol como superação. E a Chapecoense mostrou muito aquilo. E eu escolhi esse gol da Chapecoense para representar toda a jornada da Chape naquele ano, porque foi o gol que colocou a Chapecoense na final.
Infelizmente, enquanto a Chapecoense ia disputar essa final, todos sabem o que aconteceu. Não preciso e não irei ficar aqui reavivando essa memória tão dolorosa para o torcedor brasileiro, mas acho importante que esse gol esteja aqui na nossa lista em segundo lugar, porque a gente precisa eternizar aquele feito além do acidente. A gente precisa eternizar a memória daqueles jogadores e mostrar que a vida que eles deram valeu a pena. E é por isso que eu escolhi esse gol para estar aqui em segundo lugar. Recuperados da última história, vamos ao primeiro lugar da nossa lista dos gols mais marcantes para o Brasil nos anos 2000. E eu não poderia deixar de fora dessa lista a Seleção Brasileira de 2002, que foi a última que o brasileiro viu, e eu tenho apenas 25 anos, então foi a única Copa do Brasil campeão que eu realmente acompanhei, que eu pude ver, que eu pude vibrar, que eu pude torcer. Então eu queria na verdade colocar todos os gols daquela Copa, só que essa lista é de apenas 5 gols, eu quis ser justa, mas não tinha como deixar somente um gol nessa lista, então eu escolhi os 2 gols do Ronaldo na partida final contra a Alemanha naquela Copa de 2002. Era a primeira vez que o Brasil e a Alemanha se enfrentavam na história das seleções, de ambas as seleções, e essa estreia não poderia ser num momento mais emocionante. Uma final de Copa do Mundo, com todos os holofotes em cima do Ronaldo, que vinha passando por momentos difíceis na sua carreira também, com todas as contusões no joelho que muitas vezes achavam que iam tirar ele do futebol. A gente vinha do fiasco da seleção de 98, que envolvia também principalmente o Ronaldo, então por todos esses motivos os holofotes estavam em cima do Ronaldo e também estavam em cima do goleiro Oliver Kahn da Alemanha, que tinha acabado de ser eleito o melhor jogador da seleção o melhor jogador da Copa do Mundo antes da final. Então era um confronto de gigantes entre o nosso principal atacante e o principal goleiro da Copa do Mundo. Só que o Brasil nem tomou conhecimento da Alemanha, fez uma partida de superioridade indiscutível e venceu por 2-0 aquela final que nos deu o último título, que nos deu a última oportunidade dos últimos anos de ver o Brasil levantar a taça mais importante do mundo e tomar de volta o lugar de onde o Brasil nunca deveria ter saído, de maior seleção do mundo, de seleção mais histórica, mais tradicional, a única que disputou até hoje todas as Copas do Mundo, e é um gol, na verdade são 2 gols que fazem a gente lembrar da posição de onde o Brasil nunca deveria ter saído, da posição de honra e de destaque que a gente torce muito para que o Brasil recupere e volte a ser uma seleção de botar medo, uma seleção, aquela camisa que entorta varal, porque a gente espera muito que pelo menos nisso o Brasil retome os eixos e volte a ser como era. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa lista. Vocês podem se sentir totalmente à vontade para discordar dela. Os comentários estão abertos para isso. O texto completo, com vários detalhes, com mais detalhes, inclusive, tá lá no Curioso do Futebol, que eu sempre coloco aqui o vídeo e lá o texto. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição, de informação, sei lá o nome desse cacete. Vou deixar a HTML certinho do site, do post, enfim. Vou deixar aqui também as redes sociais do Curioso, as minhas redes sociais. Fiquem à vontade para nos seguir, nos sugerir pautas, enfim. Fiquem à vontade para tudo que vocês quiserem, ou quase tudo, nudez não vale. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo!